Olá pessoal, projeto Releituras de volta. Hoje eu vou trazer uma indicação de livro para quem gostaria de conhecer um pouco mais, de começar os seus estudos em psicanálise. E inclusive eu gostaria de dizer que esse livro ele responde a uma grande dúvida e uma grande pergunta que nós temos na época de faculdade e que é algo que é respondido de diversas maneiras, mas realmente eu encontrei nesse livro a melhor resposta para essa pergunta, que é a ideia da cura na psicanálise, tá bom? O livro é do Jean-David Nasio, que é Sim, a Psicanálise Cura. E esse livro é uma indicação de leitura que eu trago para vocês por dois motivos. Porque além de trazer a ideia de cura, da cura que pode ser esperada dentro de um processo de psicanálise, esse livro ele vai trazer também uma espécie de resumo de como funciona o processo analítico como um todo. Então é muito bom para quem tem interesse em psicologia clínica e para quem tem interesse em psicologia, psicanálise de maneira geral, tá certo? Uma ideia muito interessante que o Nasio traz é, em primeiro lugar, reformular essa ideia de cura, tá bom? Ele vai falar na ideia de que muitas vezes os pacientes se tratam de uma maneira, digamos assim, muito rígida, muito ríspida, né? Com um grau de autocobrança excessiva. E ele vai trazer a ideia de que a partir do momento em que o analista ele faz o acolhimento desse paciente, e através desse processo de acolher, desse processo de escuta, o paciente percebe que o analista pode lhe tratar de uma maneira, por exemplo, com mais tolerância, com mais tranquilidade, com mais serenidade, isso acaba passando, né, como um novo nível e uma nova forma de cuidado que o paciente passa a ter consigo mesmo, também com menos exigência, com mais tolerância, com mais aceitação, tá bom? O Nasio também vai definir o processo de cura como um processo em que o paciente, não é que ele nunca mais vá sofrer, e sim que ele vai lidar com os sofrimentos que a vida traga de uma nova maneira, né? Digamos assim, sem trazer toda aquela carga de sofrimento que a sua história de vida trazia, e sim com uma atitude de mais enfrentamento, de mais, digamos assim, de mais fortalecimento diante dessas dificuldades que a vida possa trazer, tá bom? Uma ideia interessante também para trazer aqui para vocês é que ele vai trazer várias características de 3 estruturas de personalidade. A personalidade mais fóbica, a personalidade mais histérica, a personalidade mais obsessivo-compulsiva, tá bom? Então, por exemplo, né, ele fala da ideia de acontecimento traumático. O acontecimento traumático para a personalidade obsessivo-compulsiva seria a ideia de um maltrato ou de uma humilhação vivida aí na infância. Para a personalidade histérica seria uma sobreexcitação sexual ou até mesmo sensual, né, sensorial, que pode desenvolver a personalidade histérica, enquanto que para a personalidade fóbica, o acontecimento traumático seria a ideia de um abandono, por exemplo, né? E aí ele vai trazer uma série de decorrências que através da leitura você pode aprofundar e conhecer um pouco mais, tá bom? E uma ideia também muito interessante é que ele traz a ideia de que trauma não é só um episódio, né? Você pode ter essa ideia clássica de que a psicanálise ela vai tratar de um episódio traumático, uma situação traumática que aconteceu na vida da pessoa, mas a psicanálise também pode tratar com a ideia de microtraumas, como se fossem microexperiências traumáticas que vão acontecendo ao longo da vida da pessoa, e isso vai gerando os mesmos efeitos, as mesmas consequências de um grande trauma, né? Então, pequenos episódios podem gerar o mesmo, digamos assim, o mesmo potencial destrutivo que um grande episódio traumático. E aí, através do processo de análise, através do processo de terapia, o terapeuta ele visa a resgatar essa fantasia inconsciente, né, que causa sofrimento, que causa uma espécie de matriz que vai gerando consequências na vida da pessoa, e como consequência, através de um processo de interpretação, que o Nasio também vai aprofundar bastante, vai trazer uma série de ideias que são particulares suas sobre como funciona o processo de interpretação e a importância dessa interpretação como parte fundamental, digamos assim, desse processo de cura, no processo de análise, no processo de terapia, tá bom? Então, através de tudo isso, ele diz, né, que o sofrimento que antes era inconsciente, ele passa a ser reintegralizado, né? E a gente pode, assim, aprender a viver muito mais com as nossas contradições, com os nossos contrastes, com o ódio e com o amor,
com as ansiedades e digamos assim, as dificuldades do nosso viver, ao mesmo tempo tendo a nossa força interior para lidar com esses desafios e dificuldades do dia a dia. Então fica aí a indicação de leitura, Sim, a Psicanálise Cura. O projeto Releituras vai ficando por aqui. Curta, comente, compartilhe e continue acompanhando os nossos vídeos. Grande abraço a todos e todas.